Seguindo a nossa programação e entrando agora nos temas mais técnicos sobre a tributação, chamamos ao palco para moderar o painel 2, a reforma tributária e o setor de gás natural e biometano, Rodrigo Bevilacqua, sócio na Sescom Barrieux Advogados. Por gentileza. Está vindo ali. Obrigado. Os painelistas, Rodrigo Novo, gerente tributário na Origem Energia, por gentileza. Também convido Paula Alves, diretora tributária na Eneva. Por gentileza, bem-vinda. E Frederico Pereira, diretor financeiro na Galp, por favor. Rodrigo, por gentileza, passo a palavra. Bom dia a todos. É um prazer estar de volta aqui na casa. Agradecimento especial ao Eduardo, da Infes, ao time da Firjan, a pessoa do Rodrigo Barreto. É um prazer muito grande voltar aqui. Acho que esse seminário já se mostrou um sucesso. Acho que o painel anterior terminou falando um pouco de segurança jurídica para viabilizar investimentos. E eu acho que o nosso painel aqui, que a gente conta com especialistas no tema, que estão vivenciando as dores e as oportunidades desse setor, vai muito nesse tema. Acho que o setor de gás natural ele vinha tentando se adequar à legislação vigente, né? Os desafios, quem participou da abertura do mercado de gás conhece, um fluxo contratual diferente de um fluxo físico, todas as dificuldades de compatibilizar isso com a legislação do ICMS, uma legislação difusa, atos normativos variados para conseguir viabilizar a compatibilidade disso com o ICMS. Acho que a situação não ficou adequada, mas ficou compreensível. E agora a gente vem com a reforma tributária e novos desafios se apresentam. Então, acho que o nosso painel ele vai discorrer muito sobre isso, sobre como que a gente consegue compatibilizar a legislação tributária com esse setor, que é um setor novo, pujante, como a gente viu aí no painel anterior, muitos investimentos envolvidos e muitas dificuldades por conta da forma como ele se operacionaliza. Então, sem mais delongas, já passo a palavra aqui ao Fred, que acho que vai começar falando um pouquinho da comercialização e dos debates do imposto seletivo que atingem o setor. Fred. Tá ligado? Tá. Queria agradecer o convite, sempre bom falar sobre o gás. Acho que pequenos comentários iniciais. O primeiro, é engraçado ver a evolução do gás. Eu trabalho há mais de 20 anos com gás, né, passando por vários momentos, e é bacana o gás ter esse papel de preponderância, né? Outro ponto importante, a gente, dentro da nossa indústria e dentro da nossa empresa, a gente acaba lidando com uma série de agentes públicos, agentes políticos, né, e reguladores, e é impressionante como ainda hoje, né, a gente vai lidar especialmente com alguns estados, o estado do Rio de Janeiro acaba por ser uma exceção, e efetivamente o desconhecimento dos impactos tributários é total. Literalmente a gente escuta dos agentes, por favor, depois vocês ensinem o que vocês façam, expliquem à indústria porque a gente não entende. Então, eu acho que uma das grandes questões que a gente tem aqui também, pegando carona um pouco no que você falou, as regras, né, a acomodação das regras tributárias, elas ainda estão acontecendo e a gente vai ter uma migração para um sistema totalmente novo e um sistema em transição. Então, a gente vê isso com muito desafio, né? Mas, por um outro lado, também é bacana, acho que a Galp tem um papel super fundamental na indústria. Quando a gente começou a discutir o gás, era basicamente, né, dentro da nossa visão, dentro da nossa empresa, uma questão de upstream, de AIP, e hoje a gente perpassa todos os elos possíveis. Então, a gente tem uma questão de upstream, várias questões de upstream, a gente tem questões de midstream, de processamento e de industrialização,
né? E a gente tem também as questões do downstream. A gente fala muito do gás, mas principalmente quando a gente fala do gás do EIP, a gente também acaba tendo uma série de subprodutos e cada um com regras tributárias específicas. Muitas vezes a gente acaba deixando de falar dos condensados, dos derivados, mas isso também é um ponto que aparece, que traz uma série de complicações. Então, sem delongar muito, eu preparei aqui 2 slides, mas muito mais, não sei se... Já que eu fiquei em pé, eu fico em pé, se não tiver nenhum problema. Então, basicamente, aqui é apenas um arranjo esquemático, né? Então, é importante dizer que a gente tem, como eu falei, né, as 3 grandes etapas da cadeia, e cada uma delas tem pontos específicos tributários que até hoje não estão resolvidos, né? O que é bacana ver, pegando muito da carona, e eu ia falar o outro desafio, é falar de tributação, depois que o pessoal falou de desenvolvimento, novos negócios, investimentos. Tributação é um tema mais árido, né, mais técnico, então difícil de ser tão interessante quanto a primeira palestra. Mas o que é um ponto importante? Como é que você harmoniza, né, a indústria do gás natural, que é uma indústria de fluxo contínuo, que, por definição, principalmente para o EIP, ele tem uma característica contínua, uma característica firme, tá? Como é que você harmoniza isso com uma série de questões de midstream e de downstream, né? Então, você foi um dos grandes avanços que a gente acabou tendo, e essa é uma das preocupações que a gente acaba tendo com a harmonização da reforma tributária, é como é que você mantém, como é que você, na verdade, é um caminho ainda, reafirma a prevalência do fluxo contratual em detrimento do fluxo físico. A gente teve uma série de evoluções, os pares ordenados, como já foram falados aqui, mas a gente tem uma série de desafios, principalmente no que se refere à caracterização da operação. Quando você fala de fluxo contínuo, você não tem, e é indissociável da indústria do gás natural, os conceitos acessórios. Quando a gente fala aqui, a gente está falando muito do ICMS, da remuneração da molécula, mas é importante saber que tão ou mais importante quanto a remuneração da molécula é a remuneração da estrutura, da capacidade. E aí temos vários nomes, seção de capacidade, take or pay, ship or pay, que é uma parte indissociável que garante, junto com o balanceamento, flexibilidade, a possibilidade de que a indústria, né, e de que efetivamente a tributação se dê. Então, uma das coisas que a gente tem aqui sempre, né, é, dentro desse fluxo, passar por uma série de questões. A gente tem aqui, né, ainda só para complicar um pouco mais, também derivado da lei do gás, a gente tem as definições regulatórias e tributárias entre o que é um gasoduto de escoamento, o que é um gasoduto de transporte, o que é um gasoduto de transferência, e cada um com suas características físicas, técnicas, tecnológicas e tributárias. Então, você tem uma característica de escoamento, enquanto atividade de upstream, totalmente diversa da atividade downstream do transporte. Esse é um dos exemplos, né? Você tem características do contrato, fisicamente como se dá e principalmente tributárias, tá bom? Então, falando um pouco aqui, né, o que a gente tem de preocupação dentro da reforma tributária, acho que a grande preocupação, né, eu tentei colocar aqui em 4 pontos, principalmente, né? Primeiro, imposto seletivo sobre a extração do gás natural. Então, a gente teve esse novo tributo, né, o mantra, né, da reforma tributária, a simplificação, a gente acabou tendo o imposto seletivo dentro dos diplomas legais, tá bom? A gente tem uma preocupação muito grande porque, de novo, como muito bem falado aqui, a gente entende que o gás natural é um combustível de transição, então, quando você vai efetivamente caracterizar o imposto seletivo como um carbon tax, será que efetivamente é nisso que você está mirando e você está acertando? Outra coisa, quando você efetivamente tem uma característica de imposto seletivo, a intenção é que você desincentive o consumo. E aqui, justamente, a gente está falando ao contrário. A gente tem visto, principalmente nas últimas semanas, o protagonismo do gás natural enquanto combustível de tributação, enquanto vetor da industrialização 2.0. Então, quando você traz, né, o imposto seletivo, você está indo justamente no sentido contrário e ainda com uma série de complicações, né? Como é que eu vou harmonizar com uma alíquota zero? Como é que eu vou harmonizar com uma utilização quando a gente sabe
que na indústria do gás a gente tem múltiplos agentes. Agentes que atuam estritamente na extração e na produção, outros na comercialização, e a intenção, como a própria Silvia falou, é que a gente passe a ter um trade cada vez mais ativo, porque é justamente a liquidez, justamente a flexibilidade que trazem segurança ao sistema, a multiplicidade de agentes. Então, isso é uma preocupação que a gente tem, né? Preocupação também quando eu tenho múltiplos agentes. De novo, a intenção, e eu posso falar isso por experiência própria dentro de casa, né? A gente tem uma série de agentes de empresas que são envolvidas na atividade do gás natural. Então, como é que efetivamente você harmoniza a monofasia, que o Rodrigo vai falar aqui sobre isso, mas a monofasia da molécula, né? Eventualmente trazendo para um elo, para um adquirente específico, que é o PGN, quando não necessariamente o PGN está envolvida na operação do gás natural, mas como é que você traz uma monofasia para a molécula quando você não tem essa previsão para as cobranças dos encargos da seção de capacidade? Então, você cria aqui, né, uma diferença de tratamento entre parcelas que efetivamente são repassadas, e depois isso acaba virando um preço para um comercializador. A monofasia não vai atingir. Você tem uma discussão da monofasia, se ela vai incidir sobre o GLN também, né? Então, você tem uma série de discussões aqui que acabam trazendo ruído ao mercado quando, para investimento, como o próprio Joaquim falou aqui, um investidor estrangeiro, posso dizer isso também pelos investidores que temos na Galp, ele quer previsibilidade para que possa aprovar novos investimentos. Então, a harmonização de normativos, como é que isso vai dar? Temos aqui vários colegas que participaram da construção desses normativos. Então, a gente tem uma série de trocas, de swaps, de balanceamentos, a gente tem uma série de operações que são intrínsecas ao gás natural e que, efetivamente, muitas vezes acabam contando com técnicas como diferimento ou como qualquer outra coisa, e é importante que a gente possa permanecer com isso ou possa harmonizar. Quando a gente fala de monofasia, ou quando a gente fala de qualquer coisa que possa quebrar essa cadeia, isso acaba trazendo preocupação gera insegurança, segurança, custo. Tá? E, por último, aqui dos meus pontos, também como é que a gente vai ter a harmonização do repetro e do regás. Foi uma ótima vitória, uma vitória aqui liderada pela indústria, pelo IBP, da gente conseguir manter o repetro e o regás dentro da reforma tributária, mas é importante também que a gente tenha essa visualização de como isso vai se harmonizar e vai ser regulamentado, tá bom? Acho que eram minhas primeiras considerações para o momento. Agradeço aqui. Fred, obrigado. Sempre bom. Acho que o esquema da operação do gás ele fica muito visível quando a gente traz o gráfico, né, e consegue compreender a dinâmica do setor. Um pouco mais sobre o imposto seletivo. Acho que o imposto seletivo foi algo que chocou muito a indústria, né? Tivemos vitórias. A gente tinha uma previsão original, para quem não lembra, de 1% de alíquota no imposto seletivo. Conseguimos aí uma redução para 0,25% para a extração de gás de minérios e gás natural. Agora, ainda é um fator que preocupa, né? Como você colocou na sua reflexão, isso é um custo, né, da indústria, não é um imposto não cumulativo, ele foge de todo o normativo da reforma tributária, de toda a intenção da reforma, que era não criar resíduos na cadeia, e o imposto seletivo que visa, como você bem colocou, evitar ou dimensionar, dirigir atitudes da população num consumo de produtos, isso incidindo na extração. Agora, um ponto que acho que é relevante dentro do cenário hoje da incidência do seletivo no setor sabemos que temos alíquota zero quando o gás, como você bem colocou, faz parte de uma transição energética e é utilizado como insumo industrial. O que seria esse insumo? O adquirente ele vai ser o responsável tributário, porque na fase de produção ele precisa ter conhecimento de qual será o destino que vai ser dado pelo seu adquirente ao gás comprado. Como você vê isso? Vê risco de judicialização, de responsabilidade indireta do produtor? Como que você está vendo isso dentro de um cenário que hoje, infelizmente, está dado da incidência do seletivo na extração? Acho que, ótima pergunta. Acho que, com certeza, foi uma vitória a redução da alíquota de 1% para 0,25%. Eu acho que é como no jogo de futebol, o time que empata no final estava perdendo, fica com a sensação de vitória, o que estava ganhando e tomou o gol de empate fica com a sensação de derrota, mas é uma vitória muito bacana, liderada aqui pelo IBP e demais players.
Acho que a gente ainda tem algumas coisas que têm que ser discutidas. Acho que, se efetivamente a gente quer fomentar uma política energética de transição, e isso foi algo que foi natimorto no projeto, de permitir que, a depender da intensidade carbônica ou da eficiência carbônica, você possa ter um mitigador. Acho que esse é um ponto importante. Outro ponto que é muito importante é justamente isso. Você acaba trazendo um custo para o extrator e vou além, não é só para a questão da harmonização com o consumidor final, né? Você acaba tendo, isso dentro da Galp mesmo é normal, você acaba tendo mais de uma empresa adquirindo, né, esse gás natural antes que esse gás natural seja vendido. A intenção, e é cada vez mais comum, como a própria Silvia falou, a gente tem pelo menos 5 grandes comercializadores, mas acho que todas as empresas também que são produtores e são agentes têm formado seus comercializadores, e no final do dia você tem uma série de discussões. Hoje a gente já tem algumas dificuldades no que se refere a algumas alíquotas zero de PIS e COFINS de ICMS, e você tem toda uma dificuldade de como trazer essa transparência ao fisco de que aquela energia, de que aquele BTU, né, é o BTU que foi produzido e qual foi a destinação. Então, é importante lembrar também que no meio do caminho entre a extração e a venda, você tem o processamento. Então, parte da energia ela acaba virando gás, parte ela acaba virando condensados, que tem tributações concentradas. Então, assim, eu vejo com preocupação, acho que sim, pode gerar judicialização, e, de novo, a gente acaba tendo também, né, na questão do imposto seletivo, é importante que a gente tenha uma equidade de tratamento para todas as fases do gás. Eu acho que a lei complementar trouxe o primeiro passo, mas a gente vê ainda com dificuldade, a gente ainda tem esperança, né, de que, quando da discussão, a gente ainda tem pelo menos um ano aí antes da efetividade, que a gente consiga melhorar essa regra. Tá bom? Perfeito, Fred, obrigado. A questão, realmente, né, temos intermediários entre o produtor e o consumo, e a norma não trata expressamente quem é o adquirente. A comercializadora vai ficar responsável pelo destino que não vai ser dado sequer por ela. Então, a gente tem uma responsabilização indireta por uma ação que depende das vendas, o PGN, que a gente não sabe, e um bem fungível, como você bem colocou, né? Não é o gás que foi produzido que será consumido. A gente não consegue ter esse rastreio, né? Obrigado. Um último ponto aqui, Fred, para a gente discutir, acho que na sua apresentação, que também chamou a atenção, acho que a gente vai voltar a esse assunto depois com o Rodrigo no tema da monofasia, é a questão realmente da monofasia incidir sobre a molécula, né? E isso está muito claro. Agora, a gente tem algumas dificuldades aí no meio do caminho, principalmente, como você colocou, na seção de capacidade, alguns encargos que são cobrados dentro do cenário de exploração e produção do gás, que não estão bem contemplados na lei complementar. Isso provavelmente vai ser objeto de regulamentação. Como que vocês estão trabalhando isso? Como que você está vendo? Isso vai ter aumento de carga? Porque a gente tem a previsão da monofasia combinada com, necessariamente, a vedação ao aproveitamento de crédito. Essa vedação, dentro dessas atividades, vamos dizer assim, secundárias, mas vinculadas à venda da molécula, podem afetar, trazer aumento de carga? Qual é a visão de vocês em relação a isso? Eu acho que, de novo, a gente espera ainda regulamentação, né, lei ordinária, a gente espera que, dentro desse contexto, a gente possa discutir, mas acho que é fundamental que os reguladores e legisladores tenham essa visão de que, quando a gente fala de remuneração do gás, é intrínseco que é molécula mais transporte. Transporte aqui falando lato sensu, não só das redes de transporte, mas também dos outros custos. Então, uma grande preocupação que a gente acaba tendo, porque hoje você acaba tendo uma diferença de tratamento. Hoje, sejamos sinceros, essa diferença já existe. Você tem também uma questão sobre a incidência do ICMS sobre a molécula, mas quando você traz uma questão de monofasia, isso fica mais agravado, ainda mais porque, efetivamente, essa monofasia está concentrada na OPGN e não necessariamente todas as etapas da cadeia, né, todas as transações, elas acabam passando pelo OPGN. Então, acho que esse é um ponto importante. Pegando carona até aqui, né, a gente tem os próprios terminais de GNL, que é uma possibilidade de não passagem pelo OPGN. A gente tem novos projetos que pretendem que o gás já seja processado a bordo da própria plataforma. Então, isso também já tira um pouco da característica do caminho normal, que é o upstream, passando para o OPGN. Então, assim, a gente entende que ainda tem um trabalho
forte a ser feito também sobre a monofasia, mas aí o Rodrigo vai atacar, com certeza, muito melhor do que eu. Obrigado, Fred. Ótimo. Bom, pessoal, já passando aqui a nossa próxima painelista, Paula Alves, vai falar um pouco para nós sobre a experiência dela na Eneva com essas dificuldades regulatórias do setor de gás, falando um pouquinho do gas to power, né, Paula? Sobre a utilização do gás como insumo industrial, que tem tudo a ver com a transição energética que a gente ouviu no painel anterior. Paula, a palavra é sua. Bom dia. Primeiro, parabéns aos organizadores do evento. É muito bacana ver assim tantos colegas de profissão, tantos parceiros advogados que discutem conosco ali no dia a dia o que a gente vai fazer em relação ao que acontece hoje e em relação ao que vai acontecer com a reforma, né? Que eu não vou citar nomes aqui, mas eu tenho assim agradecimentos super especiais por algumas pessoas que estão aqui. A Eneva, ela é uma provedora de soluções de energia. Nós vamos desde a exploração e produção de gás natural até a geração de energia. Isso é muito bom, que nos coloca em várias etapas dessa cadeia super complexa que o Fred passou para nós, mas nos traz desafios muito grandes. Então, talvez vocês saiam daqui hoje meio decepcionados, com mais perguntas, né, com mais dúvidas do que respostas. Mas é porque todos nós do setor estamos assim. A gente hoje está numa situação de mais dúvidas do que respostas. Tudo que nós estamos apresentando para vocês hoje, discutindo aqui, é o nosso melhor entendimento, né? A gente não pode dizer que efetivamente é como as coisas vão se materializar, infelizmente, porque ainda há muitas lacunas, ainda há muitas discussões em aberto, ainda há toda a regulamentação da reforma para ser feita, nós não temos ainda a definição de bases de cálculo, de alíquotas, de preços de referência. Então, nós ainda vamos passar por alguns anos, talvez bem complexos, onde a gente vai olhar para os nossos modelos financeiros internos e identificar gaps grandes, problemas. O lado bom disso é que aqui todo mundo vai ter emprego por muito tempo, né? Acho que nós, todos profissionais da área tributária, acabamos mudando de prateleira, de certa forma, né? Se a gente era um mal necessário nas companhias, hoje a gente é aquele ali que tem que ser muito bem tratado, porque a gente pode ajudar bastante, inclusive, nas questões de competitividade, no transacional das operações. Então, eu vou tentar passar um pouco para vocês a situação complexa que nós estamos. Continuo pedindo ajuda aí aos nossos parceiros advogados, continuem pensando, ao setor, vamos continuar pensando, porque a gente ainda vai precisar atuar mais. Então, assim, o primeiro grande ponto, antes de a gente entrar nessa aridez do tributário, qual é o lugar do gás natural hoje no setor elétrico? O gás natural ele é o hedge do setor elétrico brasileiro. A gente precisa de provimento de energia seguro, confiável. Então, seria lindo se as renováveis tivessem como prover essa confiança energética de longo prazo. Mas hoje, até pelas características físicas, isso não é possível, né? A solar, ela tem horário para gerar, ela não gera o dia inteiro. O pico de energia do Brasil, de consumo de energia do Brasil, não é no horário em que as solares estão gerando. É no final da tarde. E aí a solar não tem ainda como armazenar energia, né? O armazenamento é uma outra discussão, que já foi falado aqui antes, que ainda está em estudo, tem muita coisa ainda para ser avaliado. Então, hoje, a gente precisa de provimento seguro. E o provimento seguro se dá pelo gás natural. Então, o gás natural é o hedge do sistema elétrico brasileiro, pessoal. Ele é a segurança contra a falta de chuva, ele é a segurança contra a falta de sol e ele é a segurança contra a falta de vento. Não dá para abrir mão do gás natural hoje. A gente não tem como olhar para 20 anos, talvez ainda 30 anos, de provimento de energia, desconsiderando o gás natural. Não dá, infelizmente, não dá ainda. No futuro, talvez sim,
mas hoje a gente não tem como fazer isso. Então, por isso, é super importante a gente discutir o que está mudando na reforma para o negócio de gás natural, porque isso impacta, no final do dia, no preço de energia. Eu falando aqui da minha cozinha, que é a geração de energia, né? Então, a energia que nós geramos, no final do dia, nós, consumidores, que vamos pagar por ela. E ali dentro vai ter novos tributos que, inclusive, vão estar mais caros, pelo que a gente está vendo, e pelas questões que o Rodrigo vai levantar para nós, que a monofasia está gerando. Então, primeiro grande ponto, mudou bastante para o gás natural. A reforma trouxe muitas alterações. E são alterações base e são alterações processuais também, de como processar isso nos nossos contratos de fornecimento de energia, de como processar isso com os nossos fornecedores. Então, são mudanças, de fato, estruturais. Se o sistema tributário hoje para gás já era complexo, e, de fato, ele é, o Fred explicou aqui, o Rodrigo vai explicar mais daqui a pouco, ele já é complexo, eu ouso dizer que ele ficou pior. Pelo menos os efeitos econômicos, a gente vai ver que ficaram bem piores. E talvez o compliance disso, o custo da conformidade que o contribuinte vai ter para atender tudo isso aí, também vai ser pior. O regime de tributação, vamos falar do ICMS, PIS, COFINS, que é, como vocês todos conhecem hoje, ele mudou para monofásico. Esse monofásico traz muitos problemas na cadeia do gás natural, vai ser explicado mais à frente. Não vou nem entrar nisso, mas vocês vão ver que traz muitos problemas. Simplificando, né? Quando a gente fala o gás natural na geração de energia, como que vai funcionar com a reforma? Hoje, de uma forma que acho que eu não vou nem entrar mais nisso para a gente, que a gente tem pouco tempo aqui, mas como vai ficar, né? A parte de upstream, ela vai ser responsável pelo recolhimento do imposto seletivo, como o Fred colocou, e aí a gente tem todos aqueles problemas que ele também já trouxe, que são muitos. Mas a CBS e a IBS, o responsável pelo recolhimento, sobre a molécula, é importante separar isso, sobre a molécula de gás natural, é a UPGN, a UTG, né, a unidade de tratamento. Em algumas situações, não existe essa figura de UPGN. A gente vai ver mais para frente. E aí, como é que fica? Não sabemos. Mas, hoje, para o setor elétrico, a gente tem uma UPGN, porque o gás, quando ele é extraído, ele vem com líquidos, ele vem com substâncias que não podem seguir no fluxo das máquinas de geração de energia. Então, ele obrigatoriamente tem que passar por um processo de transformação, que é nas UTGs, nas UPGNs. Nesse momento, tem o recolhimento do CBS e do IBS. Ok. Quando esse gás natural é vendido para a geradora, que é quem vai efetivamente gerar a energia, aí a gente já vê dois negócios distintos, dois sistemas tributários distintos, que até o gás, até a molécula do gás, a gente está falando em monofasia. Quando a gente fala na geração de energia, que é logo subsequente, 2 minutos depois, já é o sistema regular de tributação. Então, aí a gente já tem um problema. Então, quando a gente gera energia, eu tenho direito a tomar crédito desse CBS e IBS sobre a molécula que veio para mim, que eu comprei, e também sobre as minhas atividades, minhas contratações anteriores, né? Porém, o que acontece? Quando eu vender essa energia para a distribuidora de energia, eu não tenho como... Eu repasso no preço, né, naturalmente, mas eu não tenho tributação mais. Porque aqui há um diferimento. A tributação da energia é feita pela distribuidora. Então, isso é um primeiro grande problema que a gente tem nesse fluxo contínuo dessa cadeia. A distribuidora de energia, que é a responsável pelo recolhimento do CBS e IBS sobre a energia. O que vai acontecer com a minha geradora?
ela vai ficar com um acúmulo de crédito, porque ela não vai ter a saída tributada. Ah, mas aí no passado hoje, né, eu já tinha algo parecido, ou eu estornava o crédito, agora é melhor porque eu posso pedir restituição. Restituição em 180 dias, esse é o prazo da restituição. Lembrando que, se por acaso o contribuinte estiver em processo de fiscalização, esse prazo pode se estender para 360 dias para restituição. Então, aqui a gente já tem um problema sério que impacta demais no fluxo de caixa das empresas. Porque eu tenho que pagar esse CBS imediatamente, vou ter que pedir restituição, que pode acontecer de 30 a 180 dias, na melhor hipótese. Isso já é um problema bem sério. Quando a gente fala em comercialização de gás natural, aí já não tem mais essa ponta de transformação em energia. É a simples comercialização, que é um negócio que nós também fazemos, tanto com gás natural quanto com GNL. É um fluxo relativamente mais simples, mas não menos oneroso. Porque, nesse caso, novamente, a unidade de tratamento, a UPGN, ela é responsável pelo recolhimento do CBS e do IBS, ok? E aí se encerra a cadeia. Ela é responsável pelo recolhimento de todo o fluxo. Então, não tem mais para frente tomada de crédito, não tem mais para frente nova tributação. O que vai acontecer com essa UPGN? Vai novamente acumular créditos de imposto a pedir ressarcimento, não sabemos em que prazo. O que vai acontecer aqui com o cliente final? Ele vai pagar essa conta, né? É natural. Alguém vai pagar essa conta. Então, isso vai estar, provavelmente, no custo desse gás natural, lá na frente para o cliente final, e porque foi um fluxo montado numa monofasia que não faz muito sentido. Não era para ter monofasia aqui. O Rodrigo vai aprofundar isso com a gente daqui a pouco. Acho que a monofasia é o grande problema desse sistema todo. É o grande desafio, né? A gente tentou bastante tirar, na verdade, não fomos bem sucedidos, e agora a gente tem que conviver com isso e tentar trabalhar na dor que dói menos, né? Quando a gente fala de GNL, né, o GNL, assim, ele vem importado, né? No nosso caso, lá em especial, a empresa que importa é a mesma empresa que tem o terminal de regás, então a gente está falando de uma mesma pessoa jurídica, mas há situações em que não é tão simples assim, é diferente. Tá? Um grande problema que nós temos é o seguinte: quando você importa o GNL, em tese não, é o que está na norma, o imposto seletivo ele se aplica ali naquele momento da importação. Só que o GNL, regra geral, ele sofre uma estocagem. A própria estação, o próprio navio, ele é preparado para ser um estoque de GNL, porque os seus clientes eles podem te comprar GNL para fins distintos, né? Ele pode comprar GNL para uso como insumo e ele pode comprar GNL para revenda. Pode acontecer. E aí, lembrando que o imposto seletivo ele vai de 0 a 0,25. Quando o gás natural, né, quando ele é para uso em atividade industrial, ele vai a 0. Quando eu estou com esse GNL lá armazenado, comprei, importei ele, tenho que pagar lá no meu processo de desembaraço. Vamos imaginar que vai ser assim, não sei, a gente não sabe ainda. Qual é a alíquota que eu vou usar? Eu não sei ainda se eu vou vendê-lo como insumo, se eu vou vendê-lo para distribuição e comercialização, que a alíquota é 0,25. Qual é a alíquota que eu uso? Não sei. Não sei se vocês têm essa resposta. Nós não temos ainda. E aí, continuando o fluxo, fiz a regasificação, tenho ali, nesse momento da regasificação, o meu CBS e o IBS, vendi para uma distribuidora ou comercializadora. Não tem direito ao crédito.
A operação morreu ali na regasificação, aí é novamente o problema da monofasia. Vendi para uma geradora, tenho direito ao crédito. Aí é o looping, gente. Eu volto para aquele problema anterior. A geradora, ela vai transformar esse GNL, na verdade, aí o gás, né? O regasificou, virou gás. Vai transformar isso em energia, vai vender para a distribuidora, não vai poder ter uma saída tributada e vira ela novamente uma acumuladora de crédito. Vai ela novamente pedir ressarcimento em 180 dias. Então, assim, para o setor de gás natural e, falando na nossa situação, né, que é o de geração de energia, não está bom. Não ficou bom, principalmente porque nós ainda não temos todas as respostas. Então, hoje, quando a gente senta para tentar modelar, fazer nossos modelos financeiros para o futuro, nossos orçamentos, é difícil. É difícil porque hoje nós não temos como dizer se eu vou ter aumento ou diminuição da carga tributária. O que a gente pode dizer, que a gente já conseguiu estudar, é que a gente vai ter mais complexidade, que a gente vai ter descasamento de fluxo de caixa, que a gente pode ter alguns problemas de competitividade no final do preço, né, quando a gente monta o preço final. Então, realmente, eu trouxe perguntas, eu não trouxe respostas. É isso que eu queria dividir com vocês, pessoal. Obrigado, Paula. Acho que foi bem ilustrativo ali os 3 modelos, né, que você trouxe para a gente, de potencial comercialização do fluxo do gás, né? Eu acho que quando a gente tem a comercialização do gás pura, fica facilitada a compreensão que a gente não tem a transformação da molécula, né? Quando a gente vai para a geração de energia, que acho que é um ponto de interesse aqui de todos, a gente vê a complexidade da compatibilidade da monofasia na UPGN com a energia sendo tributada no destino pela distribuidora, né? E aí, pegando esse ponto da geração de energia, Paula, tivemos aí, acho que é uma pergunta que todos aqui têm interesse, né, o adiamento do leilão há uma semana atrás, né, da reserva de capacidade. Esse é um setor, como você bem começou a sua palestra, imprescindível para trazer segurança energética para o Brasil, já que as nossas fontes intermitentes, solar e eólica, elas não têm a capacidade de geração constante de energia. Como que vocês estão vendo esse adiamento? Quais são as expectativas e as perspectivas de vocês em relação a isso? E acho que é uma pergunta importante, né? Há risco de abastecimento, da gente ficar em picos de consumo de energia sem uma fonte alimentadora de energia? Obrigado. Podemos começar pelo pior? Há risco, sim. Hoje, o sistema elétrico brasileiro ele tem um potencial de aumento de demanda, de consumo de energia, que nos coloca numa situação de risco, não é de provimento, não é daqui a 30 anos, não, tá, pessoal? É em 2026. A gente já está enfrentando, o Ministério de Minas e Energia, ele enfrenta um short de energia já em 2026. Inclusive, ele via isso para 2025. Mas aí acabou que 2025 ficou um pouco de lado, a gente já está em abril, a coisa está indo, né? Mas há, sim, risco de provimento de energia. O leilão, como que ele foi estruturado, né, para resolver esse problema do provimento de energia? Ele foi estruturado com produtos diferentes. Então, cada player, cada competidor, ele pode escolher prover energia para o ano de 26, para 27, para 28, para 29, para 30, se eu não me engano, foram 6 produtos diferentes. Para 25, 26, 27, não dá tempo de colocar uma térmica em pé, gente. Como foi dito aqui anteriormente, o setor de energia ele é intensivo de capital, muito intensivo de capital, e ele é de longo prazo. Você não coloca uma térmica ou uma usina, seja ela de que fonte for, em pé, em menos de 3, 4, 5 anos. Então, o regulador, por isso ele faz esse plano de soluções de energia de longo prazo, porque ele precisa olhar no longo prazo, e aí ele já viu que a demanda, a energia contratada que nós temos hoje, ela não vai ser suficiente
para abastecer o país no que a gente precisa em 27 em diante, 26 em diante. Então, ele fez alguns produtos para renovação dos contratos das usinas atuais e fez produtos para expansão das usinas, que aí são novos projetos de construção, e esses geralmente são para a partir de 2028. Então, a gente realmente tem uma situação, sim, de risco de abastecimento, risco de provimento de energia. Mas por que o leilão foi cancelado, então, se a gente está numa situação dessa? Por quê? O leilão ele foi estruturado com algumas novidades que não haviam sido colocadas à análise pública, não teve consulta pública. Tem uma tecnicidade chamada fatorar, que é um componente do preço que multiplica o CVU, que, traduzindo, impacta no preço final que você bida no leilão, tá? Isso é uma novidade, ok, estamos todos abertos a novidades, a melhorias, mas ele não foi colocado à consulta pública, as partes não sabiam o que era isso. E, quando todos começaram a estudar, viram que, na verdade, esse fatorar, ele trazia mais benefício de preço para alguns combustíveis e não para o gás natural. Ele era muito prejudicial ao gás natural. E teve alguns outros fatores também que fizeram com que houvesse uma grande judicialização dos players contra o leilão, pedindo esclarecimentos, pedindo mudanças. A quantidade foi tão grande, inclusive nós também fizemos, tá? Nós também tivemos o nosso pleito. A quantidade de judicialização foi tão grande que o Ministério achou melhor suspender o leilão. E, assim, não foi um adiamento, ele cancelou o leilão. E aí, com isso, ele reinicia do zero. Para ter um novo leilão, que vai ter, ele está no processo 1. Qual é o processo 1? É preparar uma minuta de uma nova portaria em que, em tese, ele vai endereçar todas essas questões que nós, do mercado, levantamos. Assim esperamos. Há uma expectativa que essa nova minuta seja emitida em poucos dias, talvez essa semana ou na próxima. Se isso acontecer, ótimo, a gente ainda está num bom tempo, porque aí isso fica aberto para consulta pública, numa média aí de 30 dias, para todos os players opinarem sobre essa minuta. Após isso, tem um tempo também para o próprio Ministério avaliar todas essas contribuições e emitir a nova portaria do leilão. A gente estima, assim, dentro de casa, que no mínimo uns 90 dias, né, para ter uma nova portaria de leilão. No mínimo uns 90 dias. Mas o MME, ele o ministro já deu entrevistas no sentido de que tem que ter o leilão em 2025. A gente precisa, como sociedade, ter o leilão em 2025, porque senão não dá tempo de construir o que a gente precisa de expansão para gerar energia em 28, 29 em diante. Então, nós estamos trabalhando para que o leilão aconteça esse ano. Tem todas essas questões da reforma, em como colocar isso no preço. A ANEEL já emitiu uma nota técnica no sentido tem que seguir o sistema tributário em vigor no momento do provimento. Então, é essa complexidade aí que a gente viu. Então, isso vai ficar mais caro? Não sei. Para os contratos atuais, né, que um contrato de energia ele é de 15, 20 anos, a ANEEL também já admitiu que faz sentido a discussão de uma recomposição tarifária, mas só vendo, né, vamos ver como que isso vai funcionar. A ANEEL é um órgão muito maduro, né, muito preparado. Então, eu acho que as coisas vão funcionar bem, mas estamos na expectativa de sair o leilão. Realmente estamos. Muito obrigado, Paula. A gente vê aí a dificuldade, né, de você fazer investimentos e bids com uma expectativa de uma tributação que a gente ainda não conhece os detalhes, né? Bom, já pelo avançado da hora, passar a palavra para o Rodrigo, que vai trazer um pouco mais das complexidades advindas da monofasia. Já foi a época que a gente passava dificuldade só gastando solo de sapato, agora a gente tem estrutura.
Tex é pop. Mas eu sou um cachorro caramelo, eu preciso me apoiar em alguma coisa, só vou em lugar que tem cadeira, né? 30 a mais, porque 39 ainda é 30 a mais. Estou aqui. Depois de tudo que a Paula falou, ela falou sobre tudo. Bom dia, vamos para o café, né? Não tem mais o que falar. Fred também já fez toda a exposição. Do Flamengo a gente não vai falar, né? O organizador é rubro-negro, eu também sou. Mas vamos falar de derrota, né? Vamos falar de derrota, que foi o principal motivo para a gente ter o cuidado de estar aqui falando com vocês sobre tudo que acontece, o que a gente tem enfrentado e qual é o cenário que a gente tem hoje para o mercado de gás natural, não pelo viés tributário, mas pelo viés do investimento, né? A gente teve o cuidado de deixar os experts em investimento e mercado de gás natural falarem primeiro, para literalmente contar com o apoio de vocês, no sentido da gente buscar aliados. A gente está num momento de dificuldade. Acho que experiência traz muito a capacidade de simplificar as coisas, né? A gente brincava que a Andréa ontem falou, nossa, todo mundo fala que a reforma tributária é o paraíso, né? Mas para chegar no paraíso precisa morrer. O gás natural está no umbral, pessoal. É isso. Monofasia para o gás natural não faz sentido, não é aderente, não conversa, não se justifica. A gente teve um esforço gigantesco de tentar demover essa ideia para o gás natural processado, né, para o gás natural como insumo industrial, um esforço liderado pelo IBP, pelos meus amigos aqui, Vlad, Matias, Silvi, Flávia. Tivemos um janeiro animado, mas perdemos, né? Hoje, quando a gente olha para o artigo 172 da Lei Complementar, tudo que é tipo de gás está lá dentro, né? E quando a gente perguntava por quê, para o MME, para o Ministério da Fazenda, para todos os interlocutores, os brilhantes legisladores, a resposta era para simplificar. Achei simples. É isso. Nada mais simples do que a gente, de fato, explicar o que é a monofasia. O que é isso? Por que é ruim? Por que, como a Paula disse, de uma forma simples, não está bom? A gente, quando fala de monofasia, a gente está falando de um regime que é do regime tributário atual, que é um regime extremamente complexo, que vive discutindo para onde você vai usar a coisa, em que aplicação vai dar, isso está associado ao teu processo produtivo. A gente fica distorcendo o destino em relação de seu destino físico com o que é o destino, a destinação, né? Qual é o uso do bem, né? E a partir daí a gente tenta entender como tributar. Quando falavam de IVA para o mercado do gás natural, eu brinco, né? Eu sou nerd, então é o Valhalla, né, cara? Tipo assim, é isso. Fluxo contratual é valor. Se a gente vai para um regime tributário de valor, está perfeito. Os humilhados foram exaltados. É isso, pessoal. A gente está há 15 anos falando que tem que tributar pelo fluxo contratual e veio um regime de fluxo contratual. Mas aí, de uma forma simples, a gente se manteve no passado. A gente disse que o gás tinha que ser monofasia, que é uma técnica tributária de arrecadação. A gente que não está falando de benefício fiscal, não diminui o imposto, a arrecadação do governo está garantida, só que você arrecada ela toda de uma vez só. De fato, a gente tem muitas perguntas, mas eu detesto perguntas, eu gosto de trazer respostas. Hoje, a posição que a gente tem é que a monofasia vai acontecer no processamento. O Fred bem pontuou aqui que existe uma dúvida contra o GNL importado, como é que isso funciona, inclusive até para o seletivo. A gente tem muitas dúvidas, mas isso que vocês estão vendo ali é mais um esquema da cadeia de gás que nem de perto representa qual complexo é a nossa realidade. Tá? Isso aí é simples. O turnover que a Silvi mencionou mais cedo, né, que pode chegar a 900 vezes, aqui tem 4 vezes. E o mercado brasileiro já está bem mais complexo que isso. Então, assim, basicamente, o que é a monofasia? Você vai pegar a geladeira, que o Anderson comentou aqui hoje de manhã, e vai dizer, olha, esse metro cúbico de gás vai pagar X reais de imposto. E você vai pagar ele todo de uma vez só ali no processamento, né? No momento que você tem o gás natural processado, o gás como mercadoria. Quando você poderia estar tributando, de fato, quanto valor está sendo adicionado a cada transação econômica, que seria a metodologia normal de tributação do IVA, plurifásico, a gente chama de ad valorem, palavra bonita, né? A gente um dia foi advogado, hoje eu não sou mais, não. Então, em vez de a gente tributar a coisa, que é o ad rem, a gente tributa o valor, né? A gente está falando de fluxo contratual, a gente está falando de negócios, a gente falou aqui, pela experiência da Paula, de geração de energia, a gente falou de regasificação, a gente falou de uma infinidade de possibilidades e aplicações do gás. O gás é uma matriz transformacional, né? Ele tem várias aplicações. Gás natural gera fertilizante, gás natural gera energia. Então, é por isso que eu brinco que gás é pop, Tex é pop, e a gente está aqui, né, na onda também. Então, esse é o problema. E aí, essa é a visão simples.
né? Todo mundo viu o slide, vou passar para o próximo, vai ter prova, tem pergunta embaixo ali, ponto central da discussão, no próximo tem a pergunta. E eu errei. Esse é um slide que complica a vida do tributarista. Então, aqui é a mesma visão que vocês viram, com caixinhas coloridas, porque a gente gosta de desenhar, mas com todas as possibilidades de transação comercial, de negócio jurídico. Vamos ficar só nas vermelhas, que são as típicas compra e venda, né? Onde indiscutivelmente tem geração de riqueza, onde tem geração de valor. Vocês veem que entre as diversas trocas pontilhadas de como cada agente pode estar influenciando na transação com todos os outros agentes, como a estocagem também se insere nessa discussão como uma zona de amortecimento, ou seja, como uma zona onde você simplesmente para o tempo, né? Você bota o gás lá estocado, processado e espera o momento dele de transacionar. Como? Para uma metodologia que vai recolher o imposto de uma vez só, não faz o menor sentido falar que vai ser simples porque tem restituição, porque eu não sei quando eu vou aplicar o gás. Eu não sei quanto tempo o meu gás processado vai chegar naqueles segmentos de aplicação que a gente disse ali. E a gente fala de monofasia, a experiência brasileira, a monofasia como combustível, né? O que está meio que fora de discussão. Eu vou botar o combustível no meu veículo automotor e vou usar, né? Para me mexer. Aqui a gente pode usar gás para, desde o nosso arroz e feijão, a gerar energia, gerar fertilizantes, cogeração. Só tem uma das finalidades do gás, que é a de combustível, né? O veicular, ou até forçando um pouco a barra, né? Dizendo que quando a gente está usando o gás nas nossas casas, o gás encanado, ou o próprio GLP, que ali a gente tem o famoso GNC, né, Marcos? Gás natural combustível. E, de novo, isso não é nem 10% da utilização do gás no mercado brasileiro. Mas a gente vai tributar com essa finalidade, porque diz que é simples. E aí, o tributarista, que de novo está com emprego garantido para os que foram bons, tem que responder. Tá, a gente vai tributar a coisa, a gente vai tributar a molécula, né? A gente falou da molécula aqui. Qual vai ser o valor justo para esse preço de molécula? Para eu arrecadar tudo que eu poderia arrecadar de imposto até a utilização final da molécula, né? Qual é o valor? Essa resposta não veio ainda. Vamos esperar que venha. Mas, mais do que isso, como que eu precifico, né? Porque hoje, quando a gente fala de monofasia, você tem estudos, eles analisam os mercados, você olha, existe uma alíquota de, ou seja, MVA ou PMPF, para cada estado, você vê como é que o consumo ali do veículo, né, do combustível para o veículo é feito em cada estado, você olha, você consegue capturar a visão do consumidor final. Como que a gente faz no mercado onde ele é tão complexo, né? Que por mais que ele ainda não seja um líquido ideal de um mercado americano, um mercado europeu, o mercado brasileiro já é líquido, gente. Pode ser líquidozinho, líquido júnior, líquido baby, mas é líquido. São 5 comercializadoras, não tinha nenhuma, né? Então, apesar da gente estar nesse passinho de desenvolvimento, a gente está exatamente no umbral, porque esses 5 podem virar 50 ou esses 5 podem deixar de existir, porque não é uma questão de transição energética, e isso é um erro quando a gente pensa no sentido de, olha, eu vou deixar o petróleo malvado para trás e agora eu só vou usar a energia solar lá do meu telhado que eu instalei em casa. Não é isso. A transição energética é uma inserção de novas matrizes energéticas para que a demanda, que é crescente e contínua, a gente continua gastando mais energia sempre. É legal, todo mundo tem iPhone, faz um monte de coisa. Estava brincando com a Valente hoje, que estava ali anotando os insights dela do evento no tablet. Tudo isso consome energia. Eu ainda prefiro papel. Mas a demanda de energia é crescente. A gente precisa de uma transição energética no sentido de fazer frente à demanda, que é crescente, com fontes mais limpas, com fontes com menor impacto carbônico. E o gás natural tem essa função. Ele não é necessariamente a mais limpa e a perfeita do mundo, mas ela é estável, como foi comentado pela Paula, ela é previsível, como foi comentado pelo Fred, e o Brasil, sim, tem uma vocação natural para uma oferta permanente, como foi bem comentado pelo Manso, né, aqui na primeira palestra. O que a gente está esquecendo de dizer é que a nossa oferta hoje é infinitamente maior do que a demanda. E aí depois reclamam por que a gente tem que reinjetar o gás. O gás sempre foi um problema, gente. Tem projetos no Brasil que deixaram de ser explorados porque quando encontrou gás, diz a lenda, né, que quando a Petrobras encontrava gás, ela ficava triste, né? Ela reclamava. Isso é um problema, isso é um dificultador. Porque o gás ele precisa ser colocado em algum lugar, ele precisa ser destinado. Então,
Quando você pega e simplifica isso, dizendo que você vai recolher todo o imposto de uma cadeia de valor para uma indústria tão complexa como essa, né, que está baseada no fluxo econômico, que você podia simplesmente tirar 10 não fazendo nada. Nada. Você ficar quietinho. Tipo, deixa o famoso laissez-faire, laissez-passer, que a gente nunca aprendeu direito na aula de história. Deixa ver, né, deixa acontecer. A gente fez questão, né, infelizmente, de perder essa batalha e simplificar. Vamos aos dados, vamos às respostas, porque fica muito teratológico, né? A gente foi muito cobrado, apanhamos muito nas reuniões com o MME, com o Ministério da Fazenda, sobre, mas qual é o impacto, qual que é o número? E é bem simples perguntar qual que é o impacto quando você não disse qual vai ser a alíquota. Você não disse qual vai ser o teu ad-rem, você não disse como é que vai funcionar, você só disse que vai ser monofásico. Então, você simplesmente saiu da mesa e o governo, né, os entes pensantes dessa reforma tributária, eles simplesmente se omitiram de simplesmente continuar patrocinando o gás natural, né? De buscar incluir o gás natural, que a gente tem uma vocação de produção, que a gente tem uma oferta pujante, uma oferta presente, uma oferta permanente, eles simplesmente se omitiram de tirar o 10 com a parte tributária, simplesmente não fazendo nada. Então, vamos aos fatos, né? Que eu acho que é o que a gente precisa encarar e precisa entender por que a monofasia não está boa, né? Aqui você tem os dados da FGV e são dados objetivos dos 3 últimos regimes monofásicos que entraram no Brasil, né? E o GLP já está lá. A gente até entende que algumas aplicações específicas do gás natural possam ficar na monofasia. O gás natural veicular hoje já está na monofasia, o GLP já está na monofasia. Mas mesmo quando isso aconteceu, gente, o que a gente tem é aumento de arrecadação. Essa é a resposta. É para isso que é simples. É simples para aumentar a arrecadação. Gasolina, diesel, não, Rodrigo, tem toda uma questão mercadológica, o Brent e tudo mais, a gente tem evasão, tem pirataria. Cara, eu não consigo piratear 1 metro cúbico de gás. Né? A gente falou aqui que para construir mais gasodutos, para amortecer, a gente tem que botar compressores, os 9 bilhões do Manso. Eu tenho 9 bilhões aqui, Priscila. Mas 9 bilhões de dinheiro preso na cadeia. Né? Que não precisavam estar presos. Você podia deixar cada elo se organizar, você podia deixar o mercado se autorregular. E não estou falando de evasão fiscal, é praticamente impossível evasão fiscal no mercado de gás. Né? Mas você fez questão de criar a monofasia e, segundo os estudos preliminares, que eles simplesmente pegaram 26,5% de alíquota valor, né, ad valorem, e botou 26,5% numa ideia do que seria um ad-rem. Pois a resposta é essa. 9 bilhões de créditos presos na cadeia. Você pode botar todo o setor elétrico movido a gás natural como um cliente Plus, Master, Purple, sei lá, Nubank Platinum, do canal de restituições. Em 180 dias, nem a pau, Juvenal, porque até esse gás chegar lá, e se a gente chegar numa liquidez, como a Sylvie mencionou, de 900 turnovers, o gás não chega na porta. Ele não sai da UPGN e vai para a termoelétrica. Ele pode ficar na estocagem 1 ano, 2 anos. O ciclo de possibilidade operacional da origem de deixar na estocagem é de 2 anos. Quando que eu vou tomar esse crédito? Então, essa é a resposta. A resposta é que estamos no umbral, precisamos de ajuda com urgência. Esse é um dos temas mais relevantes para toda a indústria do petróleo e gás. Porque enquanto a gente não resolver um crescimento objetivo de demanda do gás natural, o petróleo também está em risco. Obrigado, gente. Obrigado, Rodrigo. Sempre didático. Pessoal, acho que já pelo avançado da hora, acho que endereçar uma última pergunta aqui para a gente poder já se encaminhar para o final do debate, que é, bom, vimos que temos um problema. Quais as alternativas? Há solução? Enfim, fiquem à vontade aqui para trazer cada um o seu ponto de vista. Obrigado. Eu gosto da ideia, né? Eu sempre dou pitaco. Pitaco é fácil. Bom, eu acho que é o seguinte, simplificou no sentido do ponto de inserção tributária. Isso é indubitável, né? Esse argumento a gente não consegue rebater com o Ministério de Fazenda e o Ministério de Minas e Energia. O que é que a gente vê hoje, no ponto de vista tributário, para a intenção de incentivar o gás natural? É muito complicado. Até hoje a gente não tem um convênio ICMS que regulamenta, por exemplo, o diferimento do ICMS no gás natural quando ele vai para a energia elétrica, porque hoje, na energia elétrica, já acontece o que a Paula falou, né, de que a energia só é tributada na saída. Então, você já tem um gap hoje entre o produtor de gás natural e o gerador de energia elétrica. Então, talvez com esse ponto de inserção único tributário que eles criaram,
Se de fato o mote do governo é incentivar a energia ou a transição energética, né, o gás natural, talvez seja a maneira ordeira, organizada e única de você incentivar. Joga uma alíquota de REN lá embaixo, ou simplesmente diz o seguinte, olha, todo gás natural que sair para energia elétrica não tem IBS, não tem CBS. Então, assim, você, de fato, simplificou a forma de incentivar. Mas se a gente tiver, e é o que a gente tem de maior receio, maior medo, e por isso que o bode está na sala, né, e ele está berrando, quando a gente vê esses resultados de aumento de arrecadação, desses caminhos de compensação tributária que já estão sendo discutidos para essa nova forma de tributar, os 10% nos dividendos. Então, se isso for utilizado como uma forma de arrecadação, de aumentar a arrecadação, novamente, a gente sai do umbral para a morte. A gente mata o gás natural como uma matriz de transição energética. Agora, se a gente se conscientizar de que, de fato, a gente simplificou no sentido de incentivar, um momento de inserção único de tributação, no sentido de reduzir a tributação, de incentivar, trazer benefícios tributários ali naquele ponto de inserção tributário, pode ser a forma. Por enquanto, aí, a possibilidade são de 9 bilhões de créditos de trapped cash. Pode ser zero. Está na mão do governo, é isso que a gente tem que fazer agora, é o nosso desafio daqui para frente nessa regulamentação da monofasia. Obrigado, Rodrigo. Ficamos, então, com um ponto de realmente na dependência do legislador, né? Já que o sistema foi montado com a monofasia e dentro dela temos que trabalhar, a solução seria, dentro da monofasia, trabalhar com ela. Mas a gente fica com a questão da insegurança jurídica, né? Do como que isso vai ser adotado, não só agora, no momento da implementação da reforma, mas daqui para frente. Acho que, só pegando carona aqui na brilhante fala do Rodrigo, acho que é um pouco o ponto de reflexão que a gente tem. Hoje a gente já tem essa questão da quebra da não cumulatividade para geração térmica, né, que acaba trazendo, se você for olhar dentro da estrutura do gás no Brasil, principalmente para geração térmica, você tem arranjos muito locais para que você consiga negociar um determinado benefício fiscal e que você possa viabilizar, não trazer esse custo para a cadeia. Então, acho que a gente já tem um aprendizado. Também fazendo um pouco de reflexão em cima da fala do Rodrigo, a gente tem que entender, além do motivo óbvio, ou não óbvio, de aumento de arrecadação, é também a questão, é uma batalha do downstream dos combustíveis, né, de que efetivamente não tenha nenhuma diferenciação de competição por sonegação. E aqui eu acho que a resposta, né, eventualmente, é como é hoje. Hoje, quando a gente fala de gás como combustível no varejo, a gente está falando de alguns condensados, o GLP, claro, com certeza, o próprio C5, que ele já tem um tratamento específico e tem uma cadeia mais restrita, e do próprio gás natural veicular. Então, acho assim, eu acho que o gás natural, que não é nem um insumo, é insumo do insumo, além de já ser tributado pelo imposto seletivo, né, eu estou querendo desenvolver não só, a gente falou aqui de pelo menos duas indústrias, a gente falou do gás natural e da energia elétrica, em que o gás natural tem um papel fundamental. Então, o insumo do insumo de duas indústrias que são basilares aqui para o país e para o crescimento do país, ter uma tributação e ainda trazer uma complexidade, eu acho que isso, efetivamente, a gente deveria aprender, né, com a experiência que a gente ainda tem hoje, e permitir uma fluidez. Quando o gás natural é insumo, ele vai ter uma fluidez, quer seja por não tributação, quer seja por tributação. O que não dá é para você ficar em determinado momento. E um ponto importante, a gente está falando de novo de um produto, de um combustível, de um insumo, que ele permeia upstream, midstream e downstream. Então, você está trazendo em determinados pontos, num determinado ponto, que é o PGN, que é quando é o midstream, acaba o upstream antes do downstream, um combustível que permeia 3 fases da indústria. Então, você, com isso, também acaba criando uma simetria. Então, acho que é fundamental a gente continuar com essa batalha para que esse cenário não se concretize. Obrigado. Bom, acho que avançado da hora, vamos encerrando por aqui, pessoal. Obrigado pela atenção de todos.